coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus. E a palavra amiga nossa é a palavra que saiu da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus, onde ela penetra, onde ela chega, traz vida. É como a água viva. Ela produz um resultado magnífico, porque a palavra de Deus, a palavra de vida. E olha só que palavra magnífica que nós temos para vocês hoje. Está em Isaías capítulo 32 e versículo 17, que diz assim: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça é repouso e segurança para sempre. Então, minha amiga, meu amigo, que palavra magnífica, né? Que mensagem extraordinária. É claro que quando a pessoa não crê, ela não obedece, obviamente não usufrui os seus benefícios. Mas quando as pessoas creem, quando as pessoas colocam em prática aquilo que vem da boca de Deus, com certeza produz efeito na sua vida. E produz efeito na vida dos que creem. Não produz efeito na vida de qualquer um, mas apenas nas pessoas que creem. Olha só, o efeito, quer dizer, o resultado da justiça é a paz. O que significa o resultado da justiça é a paz? Talvez você pense assim, bem, realmente nós precisamos de justiça social neste país, nós precisamos de escolas, nós precisamos de hospitais, nós precisamos de segurança, nós precisamos de uma vida de qualidade. Realmente todos nós precisamos. E o povo, obviamente, aspira essa justiça que não acontece ou não tem acontecido até então. Mas quando a palavra de Deus fala em justiça, minha amiga e meu amigo, primeiramente ele está falando da justiça pessoal. Porque se não houver justiça individual, então não poderá haver injustiça coletiva, quer dizer, para todo o povo. A justiça pessoal ou a justiça individual é aquela justiça que nós praticamos com respeito à nossa conduta, com respeito ao nosso caráter. Quando nós começamos a fazer o que é certo, quando nós começamos a andar com a verdade e na verdade, quando nós não vivemos na mentira, não vivemos de engano, não vivemos de cobiça do que é dos outros, quando nós vivemos uma vida justa, correta, uma vida pela qual a nossa consciência não nos acusa, então nós estamos vivendo na justiça. Essa justiça que Deus exige de nós. Ele exige que nós vivamos numa disciplina, numa ordem, um comportamento saudável. Porque, imagine você, o reino de Deus que Jesus pregava, anunciava, o reino de Deus é justiça. Como é que a gente pode entrar no reino de Deus, que é o reino de justiça? Como é que a gente pode pretender entrar no reino de Deus, no reino de justiça, se nós não começamos a justiça dentro de nós mesmos? Às vezes, há injustiça dentro de casa, na família, mas aí já passa para o coletivo. Nós estamos falando primeiro da justiça individual, aquela justiça íntima. Não, eu não quero fazer o mal a fulana, Beltrana, eu não quero o mal de ninguém. Muito pelo contrário, eu quero o bem. Se eu não puder ajudar, pelo menos eu não quero o mal, eu não vou fazer nada para
impedir que aquela pessoa conquiste o seu bem-estar social. Então, a pessoa que começa a fiscalizar o seu comportamento pessoal em relação aos outros, ela começa a viver na justiça. Então, se eu, por exemplo, eu vivo uma vida justa, uma vida limpa, uma vida que não faça mal a ninguém, pelo contrário, eu cuido dos meus afazeres, eu cuido da minha vida, eu ando na retidão. Então, se eu ando na justiça, se eu ando na retidão, se eu estou vivendo um caráter de acordo com o caráter de Deus, se ando na verdade, se fujo da mentira, se ando no que é certo, no caminho certo, o caminho limpo, não é? Se eu não transgrido as leis de Deus, nem as leis dos homens, porque não adianta eu ser puro, justo em relação às leis de Deus, mas em relação às leis dos homens eu sou injusto. Não adianta isso. Não pode. A justiça é justiça. A justiça tem que acontecer tanto para com Deus quanto para os homens. Então, eu não posso ter um bom caráter para com Deus e ter um mau caráter para com as pessoas, os meus semelhantes, o meu semelhante. Então, minha amiga, meu amigo, olha o texto, a profundidade, a clareza desse texto bíblico no Salmo 30, aliás, Salmo não, Isaías 32, versículo 17. Eu repito, diz assim: o efeito da justiça será paz. Quer dizer, quem vive na justiça vai viver na paz. E o fruto da justiça é repouso e segurança para sempre. Quer dizer, o fruto de uma vida correta, uma vida limpa, uma vida de acordo com a palavra de Deus, faz com que a gente tenha justiça, ou melhor, repouso e segurança. O fruto da justiça também é repouso, descanso, tranquilidade e segurança. Vou repetir o texto. Diz assim: o efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. É tudo que a gente quer. É tudo que você quer, não é? Você deseja, por exemplo, quantas pessoas estão pensando, projetando o seu futuro, dizendo assim: eu quero ganhar um bom dinheiro enquanto sou jovem para garantir uma velhice tranquila, segura, em paz. Mas isso é um sonho que nem sempre acontece, nem sempre se torna realidade. Normalmente não acontece isso. Por quê? Porque ao invés dela plantar a justiça, viver a justiça, ela luta pelo dinheiro. Não está nada errado você lutar pela sua conquista pessoal, a condição econômica, está tudo certo. Mas a prioridade não é a conquista econômica, a prioridade é a conquista da justiça, é a conquista do que é certo, é a conquista de uma vida correta, é a conquista de uma vida limpa, é a conquista de uma vida pela qual a consciência está sempre limpa, uma consciência pura, em que você chega à noite, coloca a cabeça no travesseiro e dorme solenemente, porque não tem nada que acuse a sua consciência, não é verdade? Não é bom isso? Quando você tem a consciência limpa, você fica tranquilo, não é? Então, nós tratamos dessa segurança, dessa tranquilidade, dessa paz, a partir da justiça. Sem justiça é impossível a paz, sem justiça é impossível a segurança, sem justiça é impossível a
o repouso ou a tranquilidade. É impossível. Aliás, sem justiça é impossível uma vida de qualidade. Doce Espírito, aqui. E o Espírito Santo, minha amiga e meu amigo, vem justamente para isso. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, quando vem sobre nós, a primeira coisa que ele faz é colocar a nossa vida em ordem, nosso ser interior, a nossa consciência limpa com Deus, as nossas atitudes limpas. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é arrumar a nossa vida, a nossa casa espiritual, que é o nosso corpo. Então, quando a pessoa entra no Espírito de Deus, ou quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela passa a viver uma vida coordenada, uma vida íntegra, um comportamento à altura do Altíssimo. E olha, presta atenção, quando a pessoa tem a sua vida em ordem, o seu coração em ordem, a sua mente, sua consciência em ordem, seu comportamento, sua disciplina espiritual, aí Deus começa a agir na vida dela e fazer com que ela seja feliz aqui na terra. Primeiro, acontecendo um casamento de verdade, achando uma outra pessoa para ela e fazendo com que ela seja feliz de verdade ao lado de outra pessoa que se encaixa perfeitamente com ela. Eu vou falar daqui a pouquinho, aliás, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. A Cristiane está comigo hoje e nós estaremos tecendo comentários a respeito disso. Já já nós voltaremos. Eu queria começar a falar sobre esse assunto de casamento, de relacionamento íntimo, relacionamento sentimental, parceria, porque não existe felicidade se não houver uma parceria. Não há felicidade sem parceria. Primeira parceria é com Deus, primeiro casamento é com Deus, na pessoa do Espírito Santo. E em seguida, o segundo casamento é com a pessoa que nós achamos no meio de bilhões neste mundo. Nós achamos uma só. Só existe uma. Só existe somente uma única pessoa capaz de fazer você feliz. E nós vamos falar sobre isso já já. Mas antes eu quero que você ouça esse depoimento, esse testemunho do que está acontecendo na terapia do amor. Quando eu namorava com ele, eu não sabia que ele era usuário de drogas. Aí quando a gente casou, logo nos primeiros dias de casado, eu peguei ele usando droga dentro de casa. Aí foi aí que começou todo o nosso problema mesmo, todas as nossas brigas. Aí o dinheiro começou a desaparecer, parece que ele se afundou mais ainda, porque as minhas atitudes também já afundavam ele mais nas drogas. Eu queria resolver, mas da minha forma. Eu não sabia que a minha forma de resolver aquele problema estava prejudicando ele mais ainda. Porque ao invés de eu chegar a perguntar o que estava acontecendo com ele, não. Eu batia nele, eu agredia ele. A gente quebrava tudo dentro de casa. Aí, ao ponto da gente começar a pegar faca um pro outro. E a gente já tinha um passado meio com drogas, com essas coisas que ele tinha, e eu andava armada também. Então eu tinha arma dentro de casa, ele também tinha. Uma arma? Revólver mesmo, cada um tinha o seu. Ele tinha um 38, eu tinha uma pistola. Aí chegou o ponto que todas as brigas que a gente tinha já começava a pegar uma arma pro outro. Se você pegar, eu também vou pegar. Aí eu pegava, ele também pegava. Aí chegou o ponto de a gente começar a trocar tiro dentro de casa. Eu percebi que aquela situação que a gente tinha não era normal. Que a gente passava não era normal. Ele trabalhava em 2 empregos, a gente não tinha dinheiro para nada. Porque tudo que ele ganhava, ele usava de drogas. E aquela situação não era normal. Aí foi quando eu resolvi buscar ajuda.
Aí eu fui para terapia, né? Aí ali a minha vida mudou. O problema não era ele, só ele. Estava em mim também o problema, só que eu não via. Eu não conseguia enxergar que o problema também era eu. Passou um mês e eu já comecei a entender, já comecei a ver, comecei a mudar. Aí ele viu a minha mudança e começou a mudar também. Ele começou despertou uma curiosidade nele em saber. Que mudanças você viu, né? Eu chegava em casa, como sempre, drogado. Não parei de usar. Eu usava ainda. Então eu vi que ela já não brigava mais. Eu chegava em casa, ela já não estava esperando eu armado. Estava esperando eu tranquila. Então eu comecei a ver diferenças. Eu até ficava irritado, porque eu ia praticamente para brigar. Eu queria aquela briga. Então eu chegava em casa e ficava cavando aquela briga. E ela não aceitava. Então a gente começou a vir junto. Aí ali já começou a ser um casal de verdade. Eu comecei a vir junto com ela. E nisso foi mudando pouco a pouco, até o momento de eu não usar mais. Aí você mudou, ele teve a transformação. Como que foi o impacto no casamento, no relacionamento? Mudou, né? Totalmente. Hoje a gente é feliz, a nossa vida é transformada. Eu entendo ele me entende, a gente tem carinho, tem respeito. Se tem alguma coisa a gente conversa. Não tem brigas, não tem de quebrar nada para resolver as coisas. A gente mudou. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Pois é, Cristiane, você sabe que quando não há justiça, não há paz. Quando não há justiça, existe o quê? Conflitos, contendas. O casamento é praticamente impossível de se manter. Esse casal, você verifica, os dois tinham armas e chegavam até a atirar dentro de casa, um no outro. E graças a Deus não houve nenhum ferimento. Eles erraram o alvo. Mas havia um inferno dentro daquela casa, por conta justamente de não haver justiça. Você vê que as pessoas, elas têm mania de querer resolver os problemas com as próprias mãos. E como nós somos naturalmente injustos, né? Então nós acabamos fazendo injustiça para resolver um problema. E não é assim. Porque injustiça, você planta injustiça, você vai colher mais injustiça. Você está tendo um problema no casamento. E aquilo é injusto. Mas você não pode resolver aquilo que é injusto de uma maneira injusta. E é o que as pessoas fazem. Por quê? Porque elas não sabem como resolver. Então elas partem para cima, elas brigam, elas fazem loucuras. Elas não sabem como lidar com os problemas no casamento. Elas usam a força do braço, né? Elas procuram trilhar o caminho mais fácil. Porque o ser humano, por si só, já é egoísta. O ser humano, ele acha que sempre tem razão. Ele nunca acha que o erro pode estar nele. Tem sempre os dedos apontados, não um, mas os dedos apontados para a pessoa com quem está em atrito. Então, é difícil, eu diria, é impossível haver harmonia quando não há uma consciência do que é justo. Ela veio na terapia do amor e ela aprendeu a lidar com seus próprios sentimentos. A partir do momento em que ela aprendeu a disciplina divina, a partir do momento em que ela colocou em ordem os seus sentimentos, então ela passou a respeitar o seu marido, e o marido viu essa diferença e então se interessou onde é que está
que está acontecendo com a minha mulher? É o espírito do amor, né? Porque as pessoas até sabem, às vezes, o que fazer. Ah, eu não vou agredir, eu não vou gritar, né? Mas elas não conseguem fazer, elas não conseguem praticar a justiça. Quando elas têm o espírito do amor, então ela tem aquela forcinha a mais, né? Porque você, com as próprias forças, muitas vezes não consegue fazer justiça, né? Porque a sua vontade, normalmente, é fazer uma injustiça. Mas quando o espírito do amor está envolvido, quando você começa a dar ouvidos a ele e deixá-lo agir na sua vida, então você consegue ter forças para fazer o que é certo. Isso que aconteceu com ela. Mas você não vai conseguir ter o espírito do amor na sua vida se você não buscá-lo. Não é só você, eu quero fazer a vontade de Deus. Não é só isso. Você tem que buscar. Você tem que fazer por onde. Então, na terapia do amor, você recebe essa direção. Então, não é só uma palestra, não é só, olha, faz isso que vai dar tudo certo. Não. Você também tem aquela força espiritual, né? Você recebe ali aquilo que você não vai receber num livro, num atendimento, né? Você não vai receber em lugar nenhum. Tem que haver uma busca. Alto, que vem do alto, né? Vem do alto, mas vem porque quem está embaixo busca. Busca, faz por onde, né? Faz o seu esforço. Ontem, Cristiano, eu estava lendo com o Renato sobre o texto lá de Provérbios 4:23, que fala assim: sobre tudo que se deve guardar, tudo, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes da vida, você sabe, vem de Deus. Mas vem quando? Vem a partir do momento que a pessoa usa os seus sentimentos, usa o seu coração para buscar no Altíssimo aquilo que deve fazer, aquilo que tem que ser feito na vida dela. A pessoa precisa de uma orientação. Porque muitas vezes eu não acredito que as pessoas briguem por conta de vontade. Eu quero brigar, eu gosto de brigar. Não é por isso. As pessoas brigam porque elas, de certa forma, têm um sentimento uma para com a outra. Não é verdade? Porque os inimigos não brigam. Os inimigos ficam um de lado, outro de outro. Eles não convivem juntos, os inimigos. São os amigos que convivem juntos. Então, os amigos são pessoas que se amam. Então, às vezes, um casal se ama, mas não consegue conciliar a harmonia na vida deles, porque há aquela atitude contrária, há aquele desperdício, né? Desperdício de tempo em luta, em contenda com a outra pessoa, querendo cada um fazer a sua própria vontade. Mas quando a pessoa cai em si, ela vem, por exemplo, é por isso que a gente está insistindo para as pessoas virem aqui na terapia do amor, para que elas aprendam, comecem uma vida nova a partir do recebimento do Espírito do amor. O Espírito do amor é o Espírito de Deus. Quando a gente tem o Espírito do amor, quando a gente recebe o Espírito do amor, então a gente sabe como controlar o coração. A gente sabe como administrar um problema que envolve a outra pessoa, no caso, o parceiro, a parceira, o marido ou a esposa. Então a gente sabe como controlar, porque o Espírito do amor conduz, ele dá a direção, ele inspira, quer dizer, o Espírito do amor, que é o Espírito Santo, arruma a nossa casa espiritual, arruma nossas ideias, coloca em ordem a nossa cabeça, o nosso coração. Aí então nós estamos com a fonte de vida à nossa disposição. É bacana. Ele nos ajuda a se resolver primeiro, para depois conseguir resolver os problemas no relacionamento, né? E eu estava pensando, né? São milhares de pessoas que vêm na terapia do amor. Cada uma tem um problema diferente, né? Mas só porque existe o espírito do amor ali, é que cada uma é saciada,
Cada pessoa sabe o que fazer com aquela situação. Quer dizer, não daria para a gente falar do problema de todas as pessoas que vêm ali. Né? É interessante, você falou aí certo, né? Vem, digamos, milhares de pessoas na terapia do amor. Cada pessoa tem um problema com o marido, com a esposa, enfim, um problema de amor não correspondido, coisa dessa natureza. Cada uma tem um problema. Mas todos os problemas que elas estão enfrentando são causados por um espírito. O espírito do egoísmo, o espírito do ódio, o espírito da contenda, o espírito da dissensão, o espírito da inveja, o espírito do orgulho, o espírito do mal, o espírito que vem do inferno, o espírito do próprio Satanás. Porque ninguém, minha amiga e meu amigo, tem mais interesse em destruir o casamento do que o diabo. Inclusive a Bíblia fala que existe um espírito, um ministro do inferno específico para cuidar só da destruição do casamento, que é o espírito familiar. E esse espírito faz criar toda sorte de problemas. Por quê? Porque, imagine, um espírito imundo consegue dividir um lar, um casamento. Então, aquelas duas pessoas divididas, por onde quer que elas forem, elas vão contaminar as outras pessoas que vão se ligar com elas. E se vierem filhos, os filhos vão estar contaminados com aquele espírito, com aquele vírus do inferno. E assim vai crescendo de forma violenta no mundo os problemas, as contendas, as divisões, as dissensões e todo o inferno que as pessoas vivem no mundo inteiro. Então, o que nós estamos fazendo? A Igreja Universal trabalha da seguinte forma: só existe um jeito de consertar a sua vida familiar. Só existe um jeito, não tem outro. Não há outro remédio, só existe um jeito, o espírito do amor. Quando o espírito do amor, que é o espírito de poder, entra, o espírito do mal, esse espírito familiar é removido e aí a pessoa entra em paz. A pessoa fica em paz. E com paz, ela tem condições de concatenar suas ideias e administrar a sua família. É isso que acontece. Então, é interessante. Assim como há milhares de pessoas com problemas diversos, quer dizer, são milhares de espíritos imundos, de vírus do inferno para destruírem. Porém, existe o espírito do amor, que é o espírito de Deus, que é o espírito do Altíssimo, que é o espírito do próprio Senhor Jesus, para fazer a diferença na vida das pessoas. E muitas pessoas, Pai, creem em Deus. Elas têm uma fé em Deus, elas vivem uma vida certinha, procuram fazer tudo certinho, mas elas não conseguem tirar proveito do espírito do amor. É como se elas conseguissem... A única coisa que elas conseguem através da fé delas é ter um amor por Deus. Mas assim, em relação à conquista, elas não conseguem. Nós falamos com muitas pessoas, né, toda quinta-feira na terapia do amor. E um dia nós falamos com uma mulher e ela, 40 anos, nunca foi feliz no amor. Nunca foi feliz no amor. 40 anos. 40 anos. O pai, a família toda de uma igreja, né, de uma outra denominação. E elas nunca conseguiram ver nada dessa fé. A pessoa, ela veio chorando em lágrimas: olha, eu creio em Deus, eu amo a Deus, eu quero fazer tudo certinho, mas olha, meus pais, eu venho de uma família, meu pai batia na minha mãe. Olha só, o vírus do inferno, né? Destruindo o casamento os pais, vai destruir também os filhos. Meu pai batia na minha mãe, os meus irmãos já estão se divorciando, eu sou a mais velha. E esse é o meu, não sei qual, eu não lembro agora, mas acho que era o 5º relacionamento dela. Todos os relacionamentos, assim, duram anos e nunca dão em nada. E ela assim: olha, eu estou nesse relacionamento, eu estou com medo.
O que vai acontecer agora? Porque já estamos há tantos meses juntos e eu não sei se amanhã ele vai me largar. E ela desesperada, uma pessoa que crê em Deus. Quer dizer, quantas pessoas como ela creem em Deus, mas não têm o benefício do espírito do amor na vida delas. Não conseguem tirar proveito dessa parte que Deus nos deu exclusivamente. Mas não tira proveito porque não tem. Essa é a realidade. Exatamente. Só tem um jeito. Porque, minha amiga, meu amigo, preste atenção. Quando a gente tem o Espírito Santo, acabou. Acabou. A gente tem problemas, a gente enfrenta problemas, mas não há problemas que a gente não possa resolvê-los. Não há problema que a gente não possa resolver. Não há forma de você ser derrotada pelos espíritos do mundo, pelos vírus do inferno, se você tem o Espírito de Deus, porque é o que está escrito na Bíblia. Aquele que tem o Espírito de Deus vence o mundo. Vence o mundo. Não vence apenas um problema particular, não vence apenas um problema caseiro, um problema sentimental, mas vence o mundo inteiro. Ora, para você vencer o mundo, você tem que ser muito forte, muito forte. O Espírito que tem que estar em você, só o Espírito de Deus. Então, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela vence o mundo. Eu vou dizer, Cristiane, aí eu tenho meu testemunho. Agora eu já estou falando fora daquilo do contexto bíblico. Eu recebi o Espírito de Deus quando eu tinha por volta de 20 anos de idade. Hoje eu estou com quase 70 anos, são 50 anos que nós temos o Espírito Santo. E nós temos enfrentado o inferno, nós temos enfrentado o mundo, nós temos enfrentado a mídia, nós temos enfrentado todo o inferno que as pessoas podem imaginar. Todo o inferno. Mas você vê que nós mantemos um ritmo de trabalho, de vida, a nossa casa é em paz, está em paz, o nosso casamento é perfeito. Então, nós vivemos bem. Por que eu enfrentei ou tenho enfrentado o mundo e tenho vencido? Porque eu sou de sorte, eu nasci com o bumbum virado para a lua? Não, minha amiga, meu amigo. Sabe por quê? Porque o Espírito do Altíssimo está em mim. E se o Espírito do Altíssimo está em você, se você realmente tem o Espírito de Deus, não há como você não vencer. Não há como você não vencer. Estou repetindo para que você saiba, para que você não esqueça. Não há como você não vencer o problema sentimental, ou o problema familiar, ou o problema de casamento, o problema familiar. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus é o Espírito de Deus. Não há nada nesse mundo que possa resisti-lo. Ainda que o seu marido ou a sua esposa tenha um espírito diferente, tenha um vírus do inferno, você vai sobressair. Por quê? Porque o Espírito de Deus é como a luz, é como o sol, brilha. Não há trevas que possam resistir. Quais trevas que vão resistir o sol? Não existe. Não existe. Minha amiga, meu amigo, o problema que você está enfrentando, de repente você tem o Espírito Santo, mas não está sabendo como controlar essa situação, é porque você não teve orientação. Porque o Espírito de Deus fala, o Espírito de Deus ensina, o Espírito de Deus guia. É o que Jesus falou, quando o Espírito Santo vier, ou o Consolador vier, ele vos guiará. O Espírito Santo guia, ele dá a direção, ele dá a palavra, ele ensina, ele orienta. E por causa disso, não há como não vencer, é impossível não vencer, é impossível não vencer quando se tem o Espírito de Deus. Agora, é claro, se não tem o Espírito de Deus, aí... eu lembro quando, antes de eu receber o Espírito Santo, como é que era? Porque eu vivia uma vida correta, eu fazia tudo certinho, não mentia, não fazia nada de errado. Eu tinha uma vida cristã, aparentemente, tudo certinho. Mas dentro de mim existiam muitas dúvidas, muito medo, muito receio, às vezes uma ansiedade tão grande que parece que alguma coisa ruim ia acontecer. Quer dizer, é uma coisa no interior da pessoa, né? E muitas pessoas que creem em Deus vivem essa vida. No lado de fora, ela faz tudo certinho, mas dentro delas
muita dúvida, muita ansiedade, muito medo. Será que vai dar certo? Será que vai isso e aquilo outro? E acabam que esse medo todo sai para fora fazendo decisões erradas, tomando decisões erradas na vida. Pois é. Né? É por isso que o espírito do amor, que é o espírito da justiça, o espírito do amor é o Consolador, é o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus, é o Espírito da justiça. Por isso, você tem que buscá-lo, você tem que recebê-lo, e para recebê-lo você tem que buscar. Eu não posso buscar por você. Eu posso orar por você, mas buscá-lo por você não tem como. Você que tem que buscar. Então, essa terapia do amor, é justamente para que você venha ter a oportunidade de buscar e receber. É isso que acontece, porque as orientações são dadas neste sentido. Hoje nós vamos falar sobre rejeição, como lidar com a rejeição, como lidar com a situação. Você foi uma pessoa, tem sido uma pessoa rejeitada dentro do casamento, você não tem um amor correspondido, você sempre foi rejeitada. Nós estamos fazendo uma palestra hoje à noite, às 8h, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. E nós vamos falar com você, nós vamos dar essa direção. E não só a gente, mas o Espírito do Amor, que é principal, que vai fazer você sair dali diferente. Preste atenção. Daniel, como que era a sua vida antes de conhecer a terapia do amor? Era uma vida de dúvidas. Eu vivia cheio de conflitos, não sabia para onde ir, o que fazer, e sempre a decisão que eu tomei era errada. As minhas decisões todas eram precipitadas, eu falhava constantemente e todos os relacionamentos que eu tive foram fracassados. Essa era a minha vida antes da terapia do amor. Tatiane, como era a sua vida antes de chegar na terapia do amor? Era muito sofrida, né? Porque eu tomava as decisões de acordo com o que eu queria, porque eu sempre fui muito independente, então eu não aceitava que nenhuma outra pessoa me desse alguma ordem ou me desse algum conselho. Então, da forma que eu achava que eu vivia, para mim estava bom, mesmo eu sofrendo, mesmo eu tendo diversos relacionamentos também frustrados, com muito sofrimento, tanto que eu sofri muito com traições, com brigas, e sempre fui frustrada, sempre tive decepções, sofrimentos, chorava quase todos os dias. Como que era o casamento de vocês nessa época? Brigas atrás de brigas. Houve traição, né? Então, quando nós estávamos casados, namorando, casados, já havia essa rejeição. Porque eu me achava autossuficiente, eu achava que eu não valorizava ele de nenhuma forma, eu só olhava para os defeitos dele. E como que começou a mudança na vida de vocês através da terapia? A terapia ela começou mudando os meus pensamentos. Estar na terapia foi como olhar para um espelho que eu conseguisse olhar para dentro de mim. E aí eu fui obrigado a confrontar com tudo aquilo de ruim que eu era. Com tudo aquilo de mal que havia dentro de mim, eu comecei a confrontar com isso como se eu conseguisse ver dentro de mim por um espelho. Através da palestra do Renato, da Cristiane, eu acabei aprendendo algumas coisas e mudando algumas atitudes e decisões. E hoje, como que é o relacionamento de vocês? Hoje, realmente, eu não posso nem falar que é um relacionamento diferente. É um novo relacionamento. É a mesma pessoa, como carne só, mas a pessoa por dentro é diferente, eu sou diferente, então hoje a gente respeita um ao outro, hoje a gente não nos rejeitamos mais, hoje não há aquela briga que se estende para o mês inteiro. Nós somos pessoas diferentes, então há discussões, mas há discussões e soluções para elas, né? Através das palestras, através do que a gente é ensinado, a gente tem buscado colocar em prática, então hoje a gente se ama, a gente se respeita, a gente convive muito, muito tempo junto, então hoje é totalmente diferente, né? Hoje há realmente uma felicidade verdadeira, que antigamente a gente mostrava que era feliz, todo mundo achava a gente feliz, mas não era uma verdade. Hoje sim, hoje a gente transmite a felicidade que a gente vive dentro da nossa casa. Você está vendo que o espírito da confusão é similar, é semelhante em todos os casos, em todos os casos. Cada um, naturalmente, tem a sua reação. A consequência é a mesma, né? Separação, né? Problema, dor. Sim, mas a reação das pessoas são diferentes. Mas o espírito, o vírus do inferno é o mesmo, o espírito familiar. Então, hoje à noite, minha amiga e meu amigo, eu quero insistir para você que está vivendo uma rejeição. Você tem sido rejeitado. É tão doloroso, é tanto doloroso para uma mulher rejeitada quanto para o homem. É tão humilhante para uma mulher ser rejeitada quanto para o homem. Então,
Então, não tem diferença, não há diferença alguma. Mas o doloroso, o cruel, é a rejeição. A pessoa ser rejeitada. Eu não me esqueço da pessoa que um dia chegou para a namorada, ou foi o bispo Clodomir, e falou assim: olha, fica comigo pelo menos por pena de mim. É muito forte, né? Que humilhação. Que humilhação. Eu já ouvi falar, olha, eu não me importo que você fique com ela, mas não me deixe, não. Eu fico com você. Mesmo que você esteja com ela e comigo, mas não me deixe, não. Quer dizer, as pessoas chegam ao absurdo, atitudes absurdas por conta da rejeição. Então, hoje à noite, o tema que vai ajudar você a enfrentar essa rejeição, que vai ajudar você a administrar esse problema, ou superar e resolver definitivamente, vai ser hoje à noite, às 8 da noite, aqui na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Você é o nosso convidado. Então, rejeição. Essa é uma palavra forte, fortíssima, fortíssima. Eu me lembro que eu também já fui rejeitado. Meu Deus do céu. Até hoje, né, pai? Você sofre com isso, mas você sabe lidar com isso. Que as pessoas não sabem, né? Elas não sabem lidar com a rejeição. E tem pessoas que elas até provocam a rejeição. Elas não sabem que tem certos comportamentos que elas têm que provoca a rejeição, que afasta as pessoas dela. Então nós vamos falar sobre tudo isso na palestra hoje à noite. Hoje à noite, às 8 da noite. E não tem que pagar nada, é gratuito. O endereço é Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Vamos ouvir mais um depoimento. Seu nome? Sérgio. E o seu? Eliane. Como é que a senhora chegou aqui na terapia? Cheguei com o coração muito triste e assim destruído, né? Muita mágoa, ou melhor, ódio. Queria acabar com tudo que estava na minha frente. Esse foi o seu estado emocional e fisicamente? Fisicamente pior ainda, porque eu cheguei toda arrebentada aqui. Como assim arrebentada? Que ele era viciado, né? E me batia bastante. Aí eu cheguei aqui, um lado careca, braço engessado e a perna. E cheguei toda destruída aqui. Isso era danado, hein? Era mal, hein? Não era fácil para ela, não, pastor. Era desse jeito mesmo. Ela sofria um bom bocado comigo mesmo. Ela veio para a terapia do amor, aprendeu a alcançar o objetivo dela, que era ser feliz, que ela não conseguia, né? Por mais que ela lutava, mais ela apanhava de mim. Por mais que ela lutava, mais eu batia nela. Era bravo. Era bravo. Tanto, pastor, que eu conheci através da televisão, e aí eu falei para Deus, Deus, eu vou ir. Ou o senhor muda, ou o senhor leva. Porque se o senhor não levar, eu vou matar ele. Porque eu não aguento mais. Lavando roupa, na beira do fogão, passando, cuidando do homem e apanhando sem fazer nada. A senhora chegou a tentar algo contra ele? 2 vezes eu tentei matar ele. Como? Com a faca. Ia matar ele na peixeira. Quando eu estava chegando para matar ele, a mãe dele se aproximou. Minha raiva era demais. E hoje, depois da terapia, como é que vocês estão? Hoje nós estamos felizes, é só love. 28 anos de casado. Transformado, graças a Deus. E hoje, qual é o tratamento que você dá para ela? Só amor, né? Só amor, né? Só amor e tem uns 28 anos, né? De casado, graças a Deus. E estamos assim, todo dia, só uma lua de mel. Todo Deus abençoe. Beleza, né, Cristiane? Só love, só love. E é o bacana, Cristiane, que o espírito do amor, o espírito de Deus, faz isso com a gente. Ele não apenas nos dá condições de vivenciar o amor verdadeiro, o puro e verdadeiro amor. Ontem eu estava falando com o Renato que a sua mãe e eu, nós vivemos o amor hoje mais intensamente do que quando começamos no casamento. Por quê? No namoro. Por quê?
Porque o nosso exterior vai se deteriorando, não é? Vai cansando, o nosso corpo físico vai se deteriorando. Mas o nosso, em compensação, o nosso interior vai se, digamos assim, qualificando, né? Vai se tornando mais puro, mais intenso, maior. E não apenas isso. O espírito do amor nos dá esse sentimento, essa vontade de querer fazer com que as outras pessoas também venham tomar posse do mesmo que nós recebemos. É o que acontece com vocês, você e o Renato. A gente se ama muito mais hoje. Mas, pai, você sabe que no mundo, isso é o contrário, né? As pessoas se amam mais durante o namoro, quando casam, vai diminuindo, né? Até virar um ódio. Por quê? Porque não tem o espírito do amor envolvido ali, né? Então é só o amor dela e o amor do ser humano. É só o físico, é só a carne, a matéria. É muito temporário, né? Ele vai pelo sentimento, ele é mais sentimento do que outra coisa. E o amor que vem do Espírito de Deus é um amor que tem sentimento também, mas tem muito mais coisas, né? Então tem compreensão, tem paciência, né? Tem muito mais sabedoria. Então ele tende a crescer. Você está falando aí, veja só, quando a gente começa a namorar o mundo, né? Lá fora, quando a gente namora, a gente está vislumbrando o exterior, o corpo, né? A beleza, os olhos, os cabelos, a fisionomia, quer dizer, a estética. Então, vê-se apenas o exterior. E quando se casa, então esse exterior torna-se comum. Então vai perdendo a graça, vai perdendo a beleza, vai se tornando uma coisa vulgar. Então a pessoa se decepciona com aquele relacionamento e começa a olhar para as outras belezas que passam na frente dele. Então vai se trocando as velhas pelas novas. Você sabe o que é interessante? E aí é que é o sofrimento, porque a pessoa não se casou por uma direção do espírito do amor, ela casou pela direção do espírito da carne, pelo vírus do inferno. O Espírito Santo, ele faz da gente a pessoa certa. Porque a gente vai melhorando. Eu sou uma pessoa muito melhor, 1000 vezes melhor hoje do que eu fui há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, ou 40 anos atrás. Então, assim, a gente vai melhorando. E porque a gente vai melhorando como pessoa, é claro que no casamento, o seu parceiro, o seu marido, a sua esposa vai tirando benefício disso também, né? Então, o Espírito Santo, além de resolver o problema do casamento, fazer aquele amor, um amor mais intenso, ele também faz dos dois pessoas melhores, né? E interessadas nas demais pessoas. É o que eu li no início, é o texto profético lá de Isaías capítulo 32 e versículo 17. O efeito da justiça. O efeito da justiça, quer dizer, quando o espírito da justiça desce sobre nós, que é o espírito do amor, o Espírito Santo tem muitos nomes. É o Consolador, é o Espírito de Deus, é o Espírito da paz, é o Espírito da justiça. Então, quando o Espírito da justiça ou o Espírito do amor vem sobre nós, aí já era para todo e qualquer vírus do inferno. Quando o efeito da justiça, do Espírito do amor, vem, traz paz. E uma vez a paz, vem a harmonia, vem a consideração, vem o respeito para com aquela pessoa com que você vive, vem aquela ternura, vem aquele interesse mais em agradar a pessoa amada do que a si mesmo, porque isso é o verdadeiro amor. E não só apenas no plano familiar, mas no plano geral, porque a gente passa a querer dar para as demais pessoas aquilo que Deus nos tem dado.
É isso que nós queremos. Então, essa é uma beleza que muita gente não tem, né, pai? A pessoa... E nem entende às vezes. A pessoa generosa, né? A pessoa que dá para as outras sem receber nada, né? Isso é uma coisa assim... Muitas pessoas acabam se embelezando por causa desse tipo de comportamento, né? Que não adianta, às vezes elas se arrumam tanto, né? Se embelezam tanto no exterior. Investem no máximo. Né? Mas elas não têm isso. Elas não têm o que dar para as pessoas, né? E o Espírito Santo nos dá para dar também. É isso aí. Quando se tem o Espírito Santo, se dá. Se quer dar e dá para aquelas pessoas que estão... Nunca falta, né? Exatamente. Quanto mais dá, mais recebe. Né? É o que Jesus falou, né? Quem tem sede, vem a mim e beba. Porque da água que eu lhe der, surtirá um efeito de fazer dele uma fonte para jorrar por toda a eternidade. Então, minha amiga, meu amigo, nós vamos hoje ter essa palestra que vai focar as pessoas que estão gemendo por conta de uma rejeição. Você já foi rejeitado? Você sabe o que eu estou falando. Você está sendo rejeitado, você sabe perfeitamente o que eu estou falando. Mas o melhor de tudo é que hoje à noite você vai saber como resolver esse problema. Aqui na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, ali juntinho da ponte João Dias. Aqui nesse Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Você já deve ter achado o seu lugar. Você já achou o seu lugar, o seu cantinho para você chegar diante de Deus e ter aquela comunhão com o Espírito Santo. Vamos deixar a nossa matéria aqui embaixo e vamos subir em espírito e chegar ali no santuário do templo de Deus, do Altíssimo. E vamos chegar no Santo dos Santos, através da fé imaginária. Vamos fazer isso? Então vamos agora em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, é uma honra, é uma glória, é um privilégio para nós podermos adentrar diante da Tua presença. Ainda que não o vemos, ainda que não o sentimos, mas através da fé nós imaginamos-nos em espírito diante do Teu Espírito, o Espírito de amor, o Espírito de vida, o Espírito de restauração. Agora mesmo, meu Pai, quando chegamos diante de Ti, nós sabemos perfeitamente que o Senhor já sabe quais são as nossas dores, nossas fraquezas, nossas debilidades, nossos fracassos, nossas falhas, nossas faltas, nossos pecados. Mas também sabemos que por conta das Tuas promessas, nós também temos o direito, o privilégio de chegar diante de Ti por conta da justiça, dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Ó meu Pai, meu Deus, agora mesmo, neste instante, nós apresentamos o nosso ser,
E o Senhor, na tua grandeza e glória, na tua majestade, o Senhor que é a própria justiça, que fez a promessa sabendo de antemão que neste momento nós iríamos nos reunir diante da tua face para trazer as nossas vidas, para buscar a tua face, para buscar os teus favores. Ó, meu Pai amado e querido, é como diz a tua palavra, que o efeito da justiça traz paz. Mas o teu Espírito, o Espírito da justiça, só pode adentrar em nós quando nós o buscamos, quando nós o queremos, quando nós determinamos, quando nós sacrificamos o nosso eu pela tua vontade. Então, neste instante, meu Pai, venha envolver essa criatura que está ligada conosco neste momento. Ela deixou sua matéria na terra. Talvez a sua matéria esteja num banheiro sujo, fedorento, mas o seu espírito está diante de ti. Então, meu Pai, venha ao encontro dela. Venha ao encontro dessa criatura que tem chorado, gemido, que tem padecido neste mundo. Eu peço, venha agora o Espírito da paz envolver tantos quantos estão ligados nesse mesmo Espírito, nessa mesma fé e diante do Senhor. Venha, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, sobre todo o teu povo. Ó soberano de Israel, eu sei que a gente não precisa insistir para que o Senhor venha ao encontro da nossa necessidade. A gente não precisa ficar pedindo o tempo todo, não. Uma atitude de fé sincera é rápida, é como um relâmpago. E a tua resposta diante da nossa fé é também como um relâmpago. O Senhor vem ao encontro do nosso ser. Então, que esta criatura, meu Pai, venha curtir neste momento a tua presença, a tua paz, a tua graça. Agora mesmo ela seja invadida pelo teu Espírito. E em nome do Senhor Jesus, minha amiga, meu amigo, receba o Espírito da justiça, da paz. Receba o Espírito consolador e seja agraciada com a presença de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, e quem crê diga amém e graças a Deus. Junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, em tua presença, junto a ti, Senhor, junto a ti. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo,
Nós vamos ficando por aqui, mas não podemos deixar de insistir, especialmente com você que tem sido rejeitado ou rejeitada. Hoje à noite, aqui na João Dias, 1800, em Santo Amaro, às 8 da noite, especialmente, nós temos a reunião às 3 da tarde e também às 8 da noite. Mas você que puder vir às 8 da noite, seria melhor, porque com certeza não haverá uma divisão de pensamento. À tarde, normalmente, você fica preocupada com as crianças que vão chegar da escola e coisa dessa natureza. Mas à noite, quem vem à noite, vem mais despreocupado. Já fez já deu conta do seu recado no trabalho e está mais com a cabeça livre. Então, hoje à noite, às 8 da noite, não só aqui na João Dias 1800, mas também em todos os cenáculos do Espírito Santo espalhados pelo Brasil. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Muito mais.